Olá, quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos já estar na lição de número 5, dia 29 de janeiro de 2017. Nós vamos falar sobre paz de Deus, fruto do Espírito, antídoto contra as inimizades. Nós vamos falar hoje paz de Deus versus inimizades. E antídoto é um remédio que nós tomamos para combater as toxinas. E a paz de Deus é este remédio que o cristão precisa produzir para combater a obra da carne chamada inimizade. O nosso textuário está em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui Jesus está aconselhando os discípulos a respeito da paz. E esta paz que Jesus está dizendo aqui, segundo escreveu João, é uma paz que significa justificação, reconciliação. Quer dizer, por causa da obra expiatória de Jesus Cristo no Calvário, nós voltamos a ter a amizade com Deus. A inimizade foi quebrada. A nossa relação com Deus, ela se aproximou quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós arrependemos dos nossos pecados, confessamos as nossas culpas, aí a barreira da inimizade quebra em relação a Deus e somos aceitos por Ele. A verdade prática diz que a paz, como fruto do Espírito, ela não promove inimizades e dissensões. Se temos a paz que vem de Deus, nós promovemos amizades e união. E é isso que o cristão atual, ele precisa produzir. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, Paulo escreveu: como que eu posso chamar a cada um de vocês de espirituais, se ainda vocês têm inimizades, facções, divisões? Só posso chamá-los de carnais. E também, Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo escreveu que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, o problema da inimizade é o eu. É eu achar que eu sou superior e que eu sou melhor ao outro, e aí vai gerando, essa inimizade, as dissensões e as facções. O nosso dicionário teológico, ele fala o seguinte a respeito da paz que vem de Deus. Essa paz que nós vamos falar aqui não é aquela paz que é ausência de guerra apenas ou ausência de conflitos. Foi por isso que Jesus disse: olha, a paz que eu te dou não é como o mundo dá. O mundo, para eles, a paz é a ausência de guerra, é a ausência de conflitos, e o resto está tudo bem. De acordo com os profetas e apóstolos, é a serenidade que o Espírito Santo nos infunde no coração mediante a fé que depositamos na providência divina. O salmista, ele escreveu: em paz me deito e em paz me levantarei, porque o Senhor está cuidando de mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Isaías, ele também profetizou a respeito da paz de Jesus. Capítulo 26, versículo 3, ele diz que tem paz aquele cuja mente está ligada em Deus. Então, esta paz somente Deus pode nos dar. Ela não depende das circunstâncias. Nós podemos estar atravessando problemas difíceis, as coisas podem não estar tão bem, mas nós temos a tranquilidade, a serenidade de que Deus está no controle. E esta paz interior que o cristão precisa exercitar. Em Filipenses capítulo 4, no verso 7, Paulo escreveu que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. As pessoas não entendem como é que você está passando por provações
e tem essa serenidade que vem de Deus, né? Consegue aliviar conflitos, consegue unir e amar o seu próximo, mesmo estando passando por provações e circunstâncias difíceis. É porque a paz, como fruto do Espírito, ela não depende das circunstâncias. O Salmo 4, 7 e 8, de que nós falamos agora, o salmista ele escreveu que Deus colocou uma alegria tão grande no coração dele que ela era maior do que no tempo em que ele tinha abundância de trigo e vinho e que ele podia confiar. Ele ia deitar e dormir em paz, porque só Deus nos faz habitar em segurança. Está no nosso dicionário teológico. E é esta paz que nós precisamos produzir. É esta paz que eu preciso produzir como fruto do Espírito. Nada, bens materiais, família tudo ok, conta alta no banco, muita fazenda, muitos imóveis, muitos carros, nada disso vai trazer serenidade para você se você não tiver esta paz como fruto do Espírito. Porque quando nós produzimos essa paz interior, é revelada em nós características marcantes do caráter de Cristo, né? Jesus estava indo para morrer em nosso lugar e Jesus tinha essa tranquilidade, ele tinha essa serenidade quando ele dizia para os discípulos que era necessário que ele padecesse, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E isso em nós é o caráter de Cristo. E sem a ajuda do Espírito Santo, nós somos carnais. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem dar oportunidade para o Espírito Santo, nós não vamos conseguir ter esta serenidade. O que nós vamos externar? Apenas as obras da carne, pois o nosso coração está cheio dele. E de que paz falaremos então? Nós não vamos falar desta paz que é a ausência de conflitos, mas a paz que nos faz estar bem com Deus, com o mundo e com o nosso próximo, porque a paz que Jesus Cristo nos dá, ela não está limitada às circunstâncias. Primeiro ponto, a paz que excede todo entendimento. Nós já falamos sobre isso, né? Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 3, e é esta paz que nós precisamos produzir. Nós vivemos em uma sociedade onde ela está banhada pela violência, a iniquidade tem aumentado, as pessoas vivem com medo e pedindo que pessoas tragam a paz para o mundo. As pessoas acham que se acabarem os conflitos, elas terão paz. E hoje a sociedade está sendo afligida pela violência. As pessoas estão presas dentro das suas próprias casas, né? Não temos a liberdade de ir e vir, porque temos medo que a qualquer momento nos sobrevenha algo. É esta paz que a humanidade ela preocupa em ter, e não a paz que vem de Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, nosso comentarista diz aqui, que elas têm um transtorno, né, da ansiedade e produz a síndrome do pânico. E isso não é demônio. Às vezes as pessoas querem demonizar a tudo. Essas pessoas precisam de ajuda, disse o nosso comentarista. A pessoa tem um pavor incontrolável. Tem pessoas que não conseguem ficar dentro de um elevador, atravessar as ruas, conviver no meio de multidão. Essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de carinho, de um acompanhamento de um psiquiatra. Ela precisa de terapia, ela precisa de palavra de Deus, ela precisa de oração para que ela possa se libertar dessa síndrome, dessa intranquilidade, dessa inquietude e começar a produzir o fruto do Espírito chamado paz, que só vem de Deus. Ponto 2, nós vamos falar sobre a paz com Deus. Olha, como podemos estar em paz com Deus? Somente quando nós reconciliamos com Ele, somos justificados por Cristo, arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí nós somos reconciliados com Deus e temos esta paz maravilhosa com Deus.
mediante a nossa justificação, nós somos reconciliados com Deus. Quando recebemos Jesus, a inimizade que havia entre nós e Deus, ela é desfeita. E quando essa inimizade foi feita? Lá no Éden, na queda. A partir dali, a inimizade entre o homem e Deus aconteceu. O homem já não tinha mais livre acesso para falar com Deus. O pecado separa o homem de Deus. E somente quando Jesus veio, morreu em nosso lugar, aí sim foi feita uma ponte entre nós e Deus. E por intermédio do nome de Jesus Cristo, nós podemos voltar a ter a amizade com Deus, mas somente por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E podemos desfrutar de plena paz e comunhão com Ele. Precisamos ter paz com Deus. Paulo, em sua segunda carta, está aí na lição, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, ele diz que o pecado e a rebelião afastou a humanidade de Deus. O homem, na prática do pecado, ele vive longe de Deus. Mas Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo. E Jesus Cristo derrubou as barreiras, as muralhas que nos deixavam longe de Deus, longe da salvação, longe da reconciliação. E Ele nos abriu um novo caminho, um caminho de salvação. E que eu posso falar com Deus livremente e estar em paz com Ele. Mas mediante o nosso arrependimento e a nossa fé pessoal em Jesus Cristo. E essa paz, ela não está limitada às circunstâncias. Isaías 53:5 está na nossa lição. O profeta escreveu que Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. O sacrifício de Jesus, que nos traz a paz interior, a serenidade de que Deus está no controle de tudo. E também Efésios capítulo 2, versículo 13 a 7, Paulo diz da seguinte maneira: que somente através de Jesus chegamos até o Pai. Ele é a nossa paz. Você quer ter paz? Precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Jesus, ele veio trazer a paz aos povos. Os judeus foram escolhidos para mostrar Deus para o mundo, revelar o poder de Deus ao mundo, revelar o amor de Deus ao mundo. Mas quando Jesus veio, ele veio para unir os povos, gentios e judeus, e formar um único povo, a igreja invisível, que vai morar no céu um dia. Então hoje não tem povo melhor ou maior para Deus em Cristo. Nós somos um só povo, independente de onde você seja, de quem você seja, A prerrogativa é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, a parede da separação que estava no meio entre nós e Deus, ela cai por terra. E aí nós temos acesso ao Pai. E é isso que nós precisamos ter. Acesso ao Pai. Serenidade. Terceiro ponto, promotor da paz. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. E quem tem a paz de Deus, ele não promove dissensões, mas ele promove a paz, a união entre as pessoas. Mas somente os que receberam a paz de Deus em seu coração pode partilhar disso. A paz concedida pelo Espírito não é somente para o nosso bem-estar, mas também para o bem-estar do nosso próximo, da nossa igreja, da nossa família. Não podemos nos esquecer de que amar o nosso semelhante é um mandamento. Jesus um dia disse que o maior mandamento, o mais excelente de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas. E um mandamento semelhante a este é amar o próximo como a ti mesmo. E quem tem o fruto do Espírito, chamado paz de Deus, ele é um pacificador. Em Mateus capítulo 5, no versículo 9, está escrito que os pacificadores serão chamados filhos de Deus.
Pacificadores são os que já reconciliaram com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz e se esforçam através do seu testemunho para levarem a paz de Deus às outras pessoas. Está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Às vezes as pessoas pensam que é dar uma trégua, né? Não vou criar conflitos, não, a paz não é apenas isso. A nossa palavra paz, né, no conceito ocidental, ela diz que é ausência de guerra, né? É ausência de conflitos. Ela não se ajusta bem aqui no conceito dado por Jesus. O conceito de paz verdadeira está baseado no conceito de paz feito entre Deus e seu povo, aceitando o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aqui na nossa lição nós temos um exemplo de um grande pacificador. Estudamos até sobre ele no trimestre anterior, sobre Isaac. Foi um grande pacificador, né? Ele estava em Gerar e todo poço que ele cavava ou desentulhava, o povo entulhava e tomava posse do seu poço e ele deixava para lá. Talvez se fôssemos de nós, não faríamos isso, mas ele manteve a paz como fruto do Espírito. E depois aquelas pessoas entenderam que aquele homem era um homem de Deus e que Deus estava cuidando dele. E Deus cuidou, providenciou todas as coisas para Isaac e ele viveu em paz. Nós também precisamos ser pacificadores. Outra pessoa na Bíblia que é conhecida como uma pacificadora é Abigail, esposa de Nabal. Seu marido endurecido, não quis ajudar a Davi, mandar provimentos para eles, e Davi já estava enfurecido e ia destruir tudo e a todos. E esta mulher, né, cheia do Espírito Santo de Deus, juntou os seus empregados e levou de tudo para que Davi suprisse as suas necessidades deles e dos seus homens. E aquela mulher foi uma ponte entre Nabal e entre Davi, para que houvesse a paz. Está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 25, né? Aquela mulher, ela não queria promover a discórdia, mas a paz. Ela quebrou as muralhas que estavam dividindo Davi e Nabal, para que a paz chegasse na sua casa. E às vezes as pessoas são assim, elas levantam barreiras, trazem discórdias, né? Levantam muros ao invés de ser ponte, elas separam as pessoas com fofocas, denegrindo a imagem das pessoas, né? Formando grupos dentro de igreja, no trabalho, na sua rua, na sociedade onde ela vive. Devemos pedir a Deus sabedoria que vem do alto, que é pacífica. Está em Tiago capítulo 3:17. Não tem sabedoria? Peça a Deus, Ele tem para nos dar. Nós precisamos exercitar a paz. O pacificador, aonde ele chega, ele leva paz, ele leva tranquilidade, ele leva confiança, ele prega a união. E é isso que nós precisamos ser. O mundo hoje precisa de pacificadores. Os conflitos, seja na igreja ou fora dela, são resultados da natureza caída, da velha natureza, da natureza adâmica. Mas os que vivem segundo o Espírito já crucificaram a sua carne e agora procuram viver pacificamente com todos. Se você está vivendo aí em conflitos, contendas, fofocas, alguma coisa não vai bem, né? É hora de fazer uma reflexão. Paulo escreveu em Romanos, está na lição, capítulo 12, versículo 18. O que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. E quem é a nossa paz? Jesus Cristo é a nossa paz. E todos somos um só povo. Para Deus não há acepção de pessoas, né? O objetivo da salvação não é apenas fazer com que os indivíduos estejam corretos diante de Deus, mas que nós estejamos corretos também diante do nosso próximo, uns com os outros. Assim como amamos a Deus, precisamos também amar o nosso próximo. Judeus e gentios, quando entram na nova comunidade, não deixam de ser quem eram. É judeu, é gentio, mas formamos um só povo. Deus formou uma nova unidade, na qual se diz que Ele de dois criou um novo homem.
Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Essa obra de reconciliação foi para juntar todos os povos. Ponto 2, nós vamos falar sobre inimizades e contendas, ausência de paz. Onde tem esses conflitos, inimizade e contendas, não tem paz. Não existe paz. Esta paz que nós estamos falando, ela é resultado da confiança que temos em Deus, e não importa o que aconteça, Deus está no controle de tudo. E quem tem paz, esta paz, ele é um promotor da paz. Se você tem paz, vai tudo bem com Deus, vai tudo bem com o seu próximo, vai tudo bem no seu trabalho, vai tudo bem na sua casa. E se alguém levanta uma contenda, você entra com a paz, joga um balde de água fria e o conflito termina então. E aqui a lição fala que existem 3 tipos de inimizade. Inimizade com Deus, que nós já falamos, inimizade entre as pessoas, que é quem não produz este fruto do Espírito, e hostilidade entre grupos e pessoas. Hoje o que nós mais vemos é isso, né? É a separação de classes sociais, né? Não gostam de negros, não gostam de judeus, não gostam de pobres, não gostam de gordos, não gostam de defeituosos, não gostam de feios, e existe uma inimizade, né? Uma rivalidade entre os grupos, promovendo a inimizade entre as pessoas. E Deus não nos chamou para isso, mas para amarmos uns aos outros, sermos um, assim como Ele e o Pai eram. Em Gálatas, Paulo apresenta a inimizade, as contendas e as disputas como obras da carne. Inimizade e soberba. O pior da inimizade é isso mesmo, é a soberba. O problema sou eu, querer ser melhor do que o outro, me considerar superior do que os outros, né? E Paulo escreveu que nós não podemos nos considerar superiores aos outros. Então não tem raça superior, não tem classe superior, não tem país melhor do que o outro, não tem pessoas melhores do que as outras, né? Deus nos ama igualmente e nós precisamos entender isso. Então a inimizade em geral, ela é resultado da soberba. Por isso o Senhor abomina o coração altivo, e não só o coração altivo, né? Está lá em Provérbios, leia você aí. Ele abomina 6 coisas e a 7ª sua alma aborrece, né? A que semeia contendas entre os irmãos. E é o que nós vemos muitas vezes dentro de igrejas, muitas vezes nas vidas de cristão. E Deus abomina essa coisa, a sua alma aborrece isso. Se você é um disseminador de contendas, de fofocas, né? Derruba pontes entre as pessoas, você está precisando rever os seus conceitos. Olhe como Deus não faz acepção de pessoas. Quando Pedro, né, judeu, achava que eles eram uma raça superior, Deus dá a ele uma visão de um lençol cheio de todo tipo de animais, e ele diz: mata e come. E aí quando Cornélio mandou que fosse a sua casa, e ele fosse até a casa de Cornélio, ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas, porque um anjo já tinha falado com Cornélio e um anjo tinha falado com Pedro. Deus uniu os povos, judeus e gentios, para formar dos dois um único povo. Então ninguém deve se considerar melhor do que ninguém. Então Paulo mostra que em Jesus Cristo nós somos todos iguais. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Inimizades e segregações é produto da carne. Temos que ter cuidado com isso. 3º ponto, inimizades e facção. Inimizade não pode existir no meio do povo de Deus, e facção muito menos, né? Tem igrejas que formam grupinhos dentro da igreja e até dividem. Grandes ministérios são desfeitos por causa dessas pessoas facciosas, né? Elas dividem pessoas, dividem famílias e dividem igrejas. Muitos não se contentam em se relacionar bem com as pessoas e acabam fazendo com que os outros também não tenham comunhão entre si. Essa pessoa precisa
de oração, de voltar para a palavra. Na igreja de Corinto, os irmãos começaram a se dividir e formar partidos em torno de Paulo, de Apolo e de Cefas. Um dia eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo diz, ele dá um fim naquela discussão e diz: por um acaso Cristo está dividido? Por um acaso foi Paulo crucificado por vós? Ele colocou fim, jogou um balde de água fria e as pessoas tiveram que entender. Então nós, como cristãos, devemos colocar um fim nas inimizades e nas facções. O crente que tem um fruto do Espírito, ele busca o bem de todos, procurando manter o vínculo da perfeição, estendendo as mãos para ajudar e tratando a todos com amor e respeito. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar que essas atitudes no nosso meio impeçam que as pessoas se convertam ao Evangelho, se convertam à salvação em Cristo Jesus, por causa do nosso comportamento desregrado, por causa de nós estarmos produzindo essa obra da carne, fofoca. Tem gente que fala mal de crente com pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Fala mal da liderança, no meio da sua família, trazendo dissensão e afastando as pessoas do amor de Deus, de reconciliar com Deus. E nós não podemos ser esta pedra de tropeço. Nós temos que ser luz e sal. O nosso testemunho tem que falar muito alto e precisamos revelar Cristo para este mundo que já está perdido, Tiago, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele fala da lei real. E qual que é essa lei real? É amar o meu próximo como eu me amo. Eu preciso amar o meu próximo. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Gostar de A ou de B, porque ela é isso ou porque ela é aquilo, O povo de Deus, ele não vive desta forma. No terceiro ponto, vivamos em paz. Esse é o segredo, É viver em paz. É isso que Deus exige de nós. Qual que foi o favor divino? O favor divino foi Deus nos enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos reconciliar com Ele. E o que Ele pede? Aos judeus Ele pede que não se esqueçam de que foram colocados por Deus no mundo para abençoar as outras nações, Ele estava mostrando que em Cristo, gentios e judeus são iguais. Vivamos em paz com todos e jamais venhamos a nos esquecer de que fomos alcançados pela graça divina, pois este é o favor divino que nos leva a amar o próximo e a viver em paz e união. O Salmo 133, verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que vivamos em união. Nós podemos discordar, não ter as mesmas opiniões, mas isso não pode nos levar à discórdia, à divisão, a fofocas, a briga. Não, o cristão não pode viver desta forma. A cruz de Cristo é o maior símbolo do cristianismo, É Ele que nos traz a paz, é Ele que nos reconciliou com Deus. Um dia estávamos separados do amor de Deus e Cristo com a sua morte nos uniu, e devemos pregar isso para as pessoas, que Jesus veio ao mundo por amor e para morrer em nosso lugar, A humanidade está condenada se continuar vivendo sem Deus e sem Jesus. E qual é a nossa missão? A nossa missão é a mesma missão de Jesus, Jesus veio também para salvar as pessoas e nós também fomos salvos para salvar as pessoas. Nós precisamos levar Cristo para as pessoas, apresentá-las esta paz como fruto do Espírito. Nós não podemos ser inimigos das pessoas, nem da sociedade. Mas devemos concordar com o nosso propósito na vida. Qual que é o nosso propósito? É trabalhar juntos para Deus, Podemos discordar de algumas coisas, mas precisamos concordar que nós estamos aqui para trabalhar para Deus, para o reino de Deus, E levando a paz àqueles que estão aflitos e necessitados de uma palavra de Deus. E você é o canal para isso, você é a ponte, para levar Deus para as pessoas. E onde você tem buscado a paz? Nas religiões, nas igrejas, nos bens materiais? A paz nós só encontramos
em Jesus Cristo. Então busque ela de Deus, com certeza você alcançará por intermédio do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.